Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juninho e o assunto de hoje, ele, ao mesmo tempo que pode ser específico, acaba que ele não é tão específico assim, ele é um pouco mais amplo. Você viu pela thumbnail aí que nós temos o dilema, né, de Hamlet, que é ser ou não ser, mas aí eu fiz um trocadilho sobre crer ou não crer. Eu queria tratar de alguns assuntos aqui hoje, e eu confesso que eu precisava fazer esse vídeo, porque ele é um questionamento muito válido na minha forma de ver, que alguns irmãos têm esse questionamento, pelo que eu reparo quando estou conversando com alguns irmãos, e esse assunto sobre o que estudar, por que se a fé cristã protestante ela é uma, por que há tantas ramificações sobre alguns pensamentos, algumas doutrinas cristãs, e eu queria falar justamente sobre isso, sobre doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais, no que crer, o que não crer, se bem que acho que não crer não seria exatamente uma aplicação, existe uma forma de você, de repente, não aceitar algumas situações que são colocadas como doutrinas, sem que haja uma disponibilidade para olhar a outra forma de pensar. E assim, de repente a introdução parece confusa, mas é porque realmente é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque parece que todos aqueles que creem em coisas diferentes do que nós, que têm fés com embasamentos diferentes, parece que eles são muito singulares naquilo que eles acreditam como grupo, como comunidade, enquanto nós, que somos da fé cristã, da fé protestante, da reformada, como preferir, parece que nós somos tão plurais, né? Quer dizer que a gente é mais aberto, quer dizer que a gente é mais flexível. De repente, não é um ponto de flexibilidade ou de pluralidade, mas de repente está havendo uma parte de um grupo de estudos que está fazendo uma má interpretação, né, do que Lutero disse. Alguns defendem que Lutero ele era um apoiador ou um incentivador da livre interpretação das Escrituras, quando na verdade o que ele diz é que ele é favorável e ele é um apoiador do livre exame das Escrituras. Lutero vem de um contexto onde os livros propriamente ditos, né, eles eram restritos à classe mais alta, né, dentro de uma sociedade, os mais humildes, os mais pobres, o povo, a população, não tinha acesso aos escritos, então eles tinham que acreditar na palavra dos padres, bispos, cardeais, acerca de o que Deus havia dito através de um texto a qual só eles tinham acesso, né? E isso não é nem um problema, uma exclusividade da Igreja Católica, principalmente do período medieval e pós-medieval, mas isso vem, na verdade, de uma cultura humilde desde o tempo judaico, porque os textos que eram lidos, né, nas sinagogas, nos templos, eles provinham dos pergaminhos, que eram raros e escassos, né, devido ao alto custo do papiro e da produção de tinta. Não eram todos que tinham condições de comprar folhas de papiro, não eram todos que tinham condições de comprar mais de um pergaminho para poder fazer as suas anotações. Os próprios apóstolos de origem mais humilde tinham essa dificuldade de ter os pergaminhos, as folhas para poder escrever, de ter as penas ou os bicos de pena, a tinta para poder fazer as cartas, escrever os evangelhos. Então era uma coisa muito restrita a quem tinha condições de ter o papel, e isso acabava se resumindo a reis, imperadores, a mestres das leis, sacerdotes. Isso já é de uma forma já generalizada. Então, por isso que o texto de Apocalipse até vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Por essa razão você vai ter o Salmo 1 dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é que está dizendo ali? Antes o prazer do justo é ele meditar na lei do Senhor. E aí por que esse termo meditar? Porque ele tem que se dirigir até o templo, né? No caso,
trazendo para a periodicidade de quando foi escrito o Salmo I, é um contexto cultural onde você vai a um templo, a uma sinagoga, e você ouve a leitura da lei, e aí com aquilo que você ouve, já que você não tem o escrito, você vai para casa, e em cima daquele material que você agora tem na mente, baseado no que você ouviu na leitura da lei, você medita nela. Porque aí você era obrigado a fazer o exercício de memorização e aplicação, uma vez que você não tinha o escrito disponível para você poder ter aquela leitura ou as anotações como a gente faz, a Bíblia impressa que a gente tem. Isso é muito mais atual, é muito mais da era cristã, né, de poucos séculos para cá. Então, diante dessa circunstância de você ter os textos sagrados muito restritos, tinha-se que confiar muito na palavra daqueles que tinham esses textos e liam ele para o povo. E a gente estava falando sobre a questão do período medieval, as próprias cruzadas eram guerras baseadas na confiança daquilo que os líderes sacerdotais, né, que o clero, ele passava para o povo, para o seu exército, os seus cavaleiros, uma aplicação do texto que ele tinha acesso e ele falava, faz isso porque Deus disse, porque está escrito na Sagrada Escritura da seguinte forma. Né? E acabou que essa monopolização dos textos, ela acabou gerando muitas e muitas guerras e derramamento de sangue desnecessário. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos esse costume dentro do meio cristão, protestante principalmente, de nós termos a leitura bíblica e a herança que nós temos com o segmento, a denominação com a qual fazemos parte. Para a gente começar a se contextualizar aqui, quando a gente chega para uma igreja evangélica, a gente entrega a vida a Jesus, é o processo de conversão, né, que é a mudança de caminho que alguns falam. Nós passamos por alguns processos ali de amadurecimento na fé, conhecimento inicial das Escrituras. Então, variando da denominação a qual você começa a sua caminhada cristã protestante, especificamente falando, ou podemos incluir a católica também, você herda uma teologia que é a sistemática que rege aquela denominação, aquele segmento. Se você aceita a condição agora de uma nova vida com Cristo, se você se converte numa igreja pentecostal, por exemplo, você vai herdar uma determinada teologia que é aquela aplicada, ensinada e seguida naquela denominação pentecostal. Se você se converte numa igreja já com uma teologia mais calvinista, é natural que você herde aquela teologia mais calvinista, uma metodista, wesleyana, arminiana, enfim, você vai tendo ali diferentes teologias, uma teologia mais luterana, você tem ali diversos segmentos, de acordo com a igreja onde você começa a servir a Cristo com os irmãos na congregação, você herda uma teologia segmentada para aquela denominação. Então é natural que você ouça sempre ensinamentos da palavra, principalmente direcionados naquele viés que é seguido naquela denominação, porque é aquilo na qual eles estão fundamentados, eles acreditam, é aquilo na qual eles foram ensinados. O material que é consumido naquele meio, ele vai ser sempre direcionado para embasar ainda mais e sustentar a crença daquela denominação. E aonde eu quero chegar com isso? Quando você faz um exame das Escrituras, da qual Lutero incentivava e dedicou a sua vida a isso, a partir do momento que ele fez esse exame por conta própria e percebeu que muita coisa era dogmática de acordo com a vontade da igreja que ele servia e que não propriamente era o que a Escritura Sagrada ensinava, né? Você vai ter aí as teses de Lutero, né? Que ele solta ali todas as suas teses baseadas no exame que ele faz das Escrituras, que vai contra aquilo que a igreja ensinava. A partir do momento que você, dentro de uma denominação, você faz o exame das Escrituras
não enviesado pelo segmento em que você se encontra, você começa a constatar algumas coisas e aí vem algo muito importante, que é você fazer perguntas para as respostas que você já tem. Eu já falei isso num outro vídeo, e você precisa ter essa consciência de que as respostas que você já tem, elas precisam ter vindo de algum lugar. E aí é onde entra a ciência. A ciência não é a arte de te fornecer todas as respostas, mas é te dizer quais as perguntas têm que ser feitas. Tanto que a ciência, ela é a comprovação, baseada no método, no modelo, para se chegar à conclusão de alguma coisa. Então, tudo aquilo que é científico é aquilo que existia uma hipótese, foi feito um modelo, um experimento sistematizado e houve uma comprovação. Porque se não é comprovado, é somente teoria. Não pode ser reproduzido por um método, por um modelo, para chegar a um resultado. Então, não é ciência. A ciência é esse processo, desde a hipótese até o resultado. E se não houver resultado, é uma conclusão de que ou não procede, ou nós aplicamos o experimento errado, ou eu preciso mudar alguma variável no meio do caminho. Assim também é a fé. Não querendo pegar toda a espiritualidade, toda a crença, querer pegar Deus e colocar dentro de um frasco e reproduzir esse laboratório. Não é isso. Mas a fé, ela também é baseada em conceitos absolutamente palpáveis, ela tem que vir baseada de coerência, de significação, porque senão ela é fideísmo. O fideísmo é você crer desprezando as formas de comprovação e embasamento daquilo que sustenta a sua crença. Aí seria uma teologia de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou feliz assim, eu vou morrer assim. Independente daquilo que disserem ao contrário da minha forma de viver. Então é uma discussão importante da gente fazer, porque nós temos que não confrontar, mas questionar. Veja que o próprio Jesus, ele não se ofende com questionamentos e ele era questionado a todo momento, principalmente por doutores da lei. Agora, quando ele tinha esse questionamento dos seus próprios mais chegados, ele também não se ofendia. Veja que João Batista, num dado momento, ele está preso, e aí ele já está um pouco aborrecido com aquela situação, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já tinha se achegado até ele, sido batizado por ele, já havia sido manifestado, mas no momento ali de chateação, aborrecimento, né? Afinal de contas ele está preso, está respirando ameaças de morte, ele pede para os seus seguidores que o visitavam na prisão chegar para Jesus e perguntar se Jesus de fato era ele mesmo. Olha, pergunta para Jesus se ele é o Cristo mesmo, se ele é o Cordeiro que Deus enviou para salvar o seu povo. E veja que quando os discípulos de João chegam para Jesus e fazem essa pergunta, Jesus não se ofende, ele fala, não, fala para João que sou eu mesmo, que ele não precisa duvidar. E veja que Jesus não se mostra ofendido. Quando os fariseus fazem ali muitas perguntas a Jesus, doutores da lei, Jesus não se sente ofendido em responder as perguntas, porque ele entende que o crescimento está nas perguntas. Jesus, sempre que contava uma parábola, ele, como um bom judeu, sempre trazia perguntas nas suas parábolas. A parábola, talvez uma das mais famosas do Bom Samaritano, antes dele contar a história do Bom Samaritano, ele troca perguntas e respostas com aquele jovem mestre, né, aquele jovem doutor. E ao final da parábola ele volta com um questionamento. E aí ele faz o jovem responder. Veja que ele era o que estava sendo interrogado e ele termina interrogando. Então o problema não são as perguntas. Veja que existem irmãos, existem pregadores, né, em igrejas em comunidades menores, onde você tem esse contato mais próximo com aquele que está ministrando a palavra. Veja que tem pregadores que podem se sentir ofendidos ou podem se sentir diminuídos quando eles estão pregando ou ensinando e você está folheando a Bíblia ali na frente dele, fazendo pergunta a todo momento. Claro que assim, num culto público, um culto de domingo, por exemplo, não é exatamente o culto adequado para que você levante a mão e faça perguntas ou faça colocações. É um culto público, existem outras pessoas que estão ali para que elas possam ouvir a palavra de Deus. Mas,
cultos como, por exemplo, cultos de doutrina, que é um culto aberto para a igreja, e algumas igrejas elas abrem esse culto também para que os irmãos façam perguntas e tirem dúvidas. Na igreja onde eu congrego, por exemplo, tem assuntos que eu levo para esse estudo, que é um culto voltado para o ensino da palavra, e se é o ensino, você está ensinando e pessoas estão aprendendo, e no processo de aprendizado existem as dúvidas. Tá? Na minha concepção, o culto de ensino ele deve funcionar, na minha forma de entender, assim como uma escola bíblica dominical, um curso de formação de obreiros, um curso de teologia ministrado na igreja. Que diante de um assunto que você propõe ali a ensinar a palavra, as pessoas, na minha forma de ver, têm o direito de, diante de uma dúvida, levantar a mão, fazer perguntas, colocar pontos de vista dela, mas aí o intuito é não gerar um debate, tem que ser administrado de forma que a palavra seja ensinada. E aí algumas dúvidas sejam sanadas na hora. Mas veja que tem pessoas que se ofendem. Onde eu congrego tem um irmão que brinca, né? Que ele fala que toda vez que ele tem uma oportunidade de dar uma saudação ou de ler um texto, eu estou do lado dele, ele fala as coisas e eu fico folheando a Bíblia. E não é por maldade. Paulo ele exalta os bereanos porque ele fala, né? Antes todos fossem como os irmãos de Bereia, né? Que tudo aquilo que eles recebem como sendo a palavra de Deus, a instrução, eles vão para os escritos sagrados e eles confirmam se de fato é aquilo que está sendo dito. E aí nós temos alguns problemas que, na minha forma de ver, são estruturais das denominações. Que primeiro parte da pessoa, né, do membro, do congregado, e aí é uma cultura, especialmente aqui no Brasil, que é a cultura da qual eu posso falar, porque aí eu tenho o lugar de fala, uma vez que é a nação onde eu nasci, cresci e vivo, existe uma cultura de não questionar a autoridade ou a pessoa que traz a instrução. E eu vejo que isso é muito estrutural da sociedade brasileira, de uma forma mais abrangente, eu não vou dizer de uma forma geral, porque eu não conheço toda, e inclusive eu sou uma das pessoas que não atende a esse requisito. Que tem pessoas que numa reunião de empresa, por exemplo, quando o líder de setor, um gerente ou o próprio dono está explanando uma situação, nem todos se sentem à vontade ou confortáveis para fazer perguntas ou até para discordar, porque estruturalmente isso vem de repente de uma criação de família, onde o mais velho fala e todo mundo fica calado, ninguém interrompe, e aí tem que saber diferenciar o que é uma questão de respeito e o que é uma questão de omissão, o que é uma conivência. Isso é muito estrutural porque as pessoas acabam, na hora, não fazendo questionamentos, não fazendo oposições, não tirando dúvidas, mas quando termina a reunião, e aí seja a reunião da empresa, seja a reunião, o culto que está havendo na igreja, principalmente escola bíblica, cursos que a igreja ministra, que as pessoas não questionam aquilo que elas têm dúvida ou discordam, e aquilo acaba sendo disseminado. Aquilo passa para frente como sendo a única verdade, não foi questionado, todo mundo aceitou, ainda que alguns discordem, mas não se manifestaram. Isso é uma coisa muito estrutural da sociedade brasileira de uma forma mais ampla. Tá? E é aí onde mora o perigo, por exemplo, quando trata-se da fé. Porque na faculdade, se você está aprendendo alguma coisa específica, se você tem dúvida, até porque você vai ser avaliado por aquilo depois, né, numa prova, enfim, você precisa tirar uma dúvida, porque senão depois você é prejudicado. Mas às vezes numa empresa, onde você recebe ali uma orientação de um setor e você não concorda com aquilo, de repente você não se importa em questionar ou discordar, porque contanto que você faça o que a tua liderança mandou, você cumpriu a tua carga horária, recebeu o teu salário, e o problema da empresa se der certo ou errado. E na fé, o problema é que às vezes isso acontece também. Na fé, você acaba não discordando porque você parte de dois pressupostos, que é o que eu vejo de uma forma mais geral, e aí eu discordo gravemente. Você parte de dois pressupostos. Provavelmente, se uma liderança eclesiástica te passou uma direção, te trouxe um ensinamento, e você subentende que ela sabe do que ela está falando porque ela já é uma liderança, você aceita.
entendeu? Que aí você fala, não, ele deve saber do que ele está falando. Ele deve saber porque, afinal de contas, ele é pastor, ele é presbítero, ele é evangelista, ele é professor do curso, da escola bíblica, da teologia. Então, se ele falou, ele sabe o que ele está falando, eu não vou questionar. E a outra coisa que você fala, eu falo, não, eu não vou questionar porque ele é uma autoridade usada por Deus, eu não posso questionar um homem usado por Deus. Então são dois problemas que nós temos em não discordar, em não questionar, em não fazer perguntas. Primeiro, você parte do pressuposto, se ele chegou ao cargo que ele tem, certamente ele sabe do que ele está falando. E segundo, ele é um homem usado por Deus, Deus colocou ele ali. Então se ele falou e eu questiono, posso ser que eu estou questionando a voz de Deus. E isso é um problema que às vezes muitas lideranças eclesiásticas, seja ela cristã protestante, seja ela cristã católica, às vezes a própria liderança se coloca nesse pedestal de se eu estou falando, Deus me usa, você tem que aceitar o que o servo de Deus está dizendo. São dois problemas graves na minha forma de ver. Isso acaba disseminando alguns erros que com o tempo eles vão se tornando verdades porque não foram questionados. Albert Einstein, ele tem uma frase que eu vou parafrasear e provavelmente eu vou procurar ela na internet e vou colocar a transcrição correta aí. Albert Einstein, parafraseando o que ele disse, ele tem uma frase que fala que o que me incomoda não é a voz dos injustos, mas é o silêncio dos justos. Então o problema não é pessoas erradas ou mal intencionadas estarem falando, isso não é problema, isso sempre vai existir. O grande problema, aquilo que deve causar preocupação para a gente, é aqueles que são bons, aqueles que conhecem, permanecerem calados, indiferentes à situação, omissos. Isso é um problema. Eu assisti um debate muito interessante de um cristão criacionista e um ateu evolucionista. Foi um debate bem amistoso, bem tranquilo, mas uma frase ali, em dado momento, ela foi colocada sobre a mesa, e é uma frase muito verdadeira. Entenda que o conceito dessa frase, como ele é interessante. Um sábio, seja ele cristão ou não, um sábio dizendo uma bobagem não transforma aquela bobagem em sabedoria. Agora, um líder religioso dizendo uma bobagem não transforma aquela bobagem em divina. Ok? Então, sintetizando, seria isso. Um sábio dizendo uma bobagem não transforma a bobagem em sabedoria. Ela ainda é uma bobagem. Um líder religioso dizendo uma bobagem não transforma a bobagem em divina. Continua sendo bobagem. Entendeu? Então, o conteúdo da mensagem ele não é transformado de uma coisa em outra simplesmente por aquele que diz. Uma bobagem, ela continua sendo bobagem independente de quem a diga. Se um pastor disse uma bobagem, ela é bobagem. Ela não passa a ser sagrada porque foi dita por um pastor. Se um grande acadêmico, graduado, pós-doutorado, disse uma bobagem, não passa a ser sabedoria ou filosofia porque um grande acadêmico disse, ainda é uma bobagem. Tá? Aí então, nós temos aí a filosofia de Forrest Gump, né? Idiota é aquele que diz idiotices, né? E uma idiotice não deixou de ser idiotice porque não foi um idiota que disse. Então, nós temos que ter esses pequenos cuidados quando nós herdamos teologias dada à congregação, à denominação na qual nós servimos a Deus. Tá? Esse é um ponto muito importante para início de explanação. E aí existe um dilema moral, e algumas igrejas colocam isso para os irmãos. Eu falo isso porque eu já presenciei pessoas, tá? Não instituições, mas pessoas dentro da instituição. Aí é que nem aquela informaçãozinha, né? Depois que acaba o programa, fala, né? A emissora não é responsável pelas opiniões expressas nesse programa, né? De responsabilidade exclusiva dos idealizadores e tal. Seria mais ou menos isso. Eu já presenciei pessoas de determinados segmentos e denominações desincentivando, por exemplo, a outras pessoas da condição ali de alunos, né, de escola bíblica no caso,
desincentivando elas a estudarem materiais fora do arcabouço protestante, especificamente falando. Como se eles não pudessem ser leitores de livros seculares, por exemplo, revistas científicas ou históricas, leitura de filosofia de autores não cristãos, por exemplo, pessoas não lendo livros de ficção, por exemplo, ou de fantasia. É claro que há uma necessidade fundamental de você saber selecionar os materiais que você adquire. E claro que quanto mais tempo você está bem estruturado na fé que você tem, mais descomplicado torna-se você consumir outros materiais fora do seu habitat espiritual natural. Então, é aquele caso, né? Um relacionamento, por exemplo, um relacionamento entre um casal. A confiança que deve haver entre ambos, né, baseado na sua vivência, baseado nas experiências que já tiveram uns com os outros, ou na certeza do sentimento que eles têm, ela deve ser naturalmente estruturada de forma que, de um lado ou de outro do relacionamento, não haja uma desconfiança de que o homem ou a mulher em contato com outras pessoas acabem preferindo se relacionar com outras e desistindo do relacionamento que tem. Na verdade, então, o que fez essa pessoa ter interesse em relacionar fora é porque não havia, de fato, uma estrutura entre o relacionamento ali, por parte de um ou de outro. Então, é mais ou menos esse conceito da aplicação. Você precisa ter uma fé devidamente estruturada para que, então, você tenha base suficiente a ponto de você poder consumir materiais fora daquele seu material devocional, sem que isso prejudique a fé que você tem. Por isso que esse vídeo especificamente ele tem a pretensão de tratar sobre doutrinas essenciais e não essenciais. Naquilo que é essencial, você precisa estar estruturado para que a pluralidade daquilo que não é essencial você possa flutuar ali, né, e transitar entre os diversos pensamentos sem que isso afete o cerne da sua fé. Eu vou estar dando exemplos, é lógico, né, do que são consideradas doutrinas não essenciais, né, e as pluralidades delas, mas a gente está falando nesse momento sobre a questão do material que você pode consumir fora da tua denominação, do teu segmento. E por que ele é importante? Só para você ter alguma ideia, citando exemplos dentro da própria Bíblia Sagrada, você vai ver que, se a gente for pegar exemplos do Antigo Testamento, talvez um exemplo mais pontual seria o fato de Moisés, quando ele está legislando aquele povo que sai de um período vivendo como escravo e gerações nasceram já dentro do Egito como escravas e tal. Você vê Moisés legislando aquele povo que agora está vivendo uma nova realidade de povo livre, fora da opressão do Egito e das leis do Egito, das normas, das imposições. Moisés precisa legislar esse povo que vem com costumes de lá. Ele precisa dar diretrizes para um povo que agora precisa saber da sua nova realidade livre, no entanto precisa de leis. E você vai ver que ele usa alguns exemplos do Código de Hammurabi. Hammurabi foi um legislador e foi um rei babilônico que viveu ali muito tempo antes de Moisés. E eu comprei esse livro, o Código de Hammurabi. Eu não trouxe ele aqui hoje, mas eu vou colocar na tela aí uma fotinho do livro. Eu comprei o livro do Código de Hammurabi para ver as leis. Tinha lei para tudo que você imaginar. E Moisés usa, por exemplo, a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, que ela buscava limitar a quantidade de vinganças de uma família para com outra. Aí você fala, nossa, mas Moisés usou uma lei babilônica quando ele estava legislando o povo de Israel, o povo de Deus? Sim, porque era uma lei moral acima de lei, né? Legalmente falando. Ela era legal, no sentido de que era uma lei legalizada, mas ela era moral também, porque ela fazia com que as pessoas evitassem
um ciclo contínuo de vingança de sangue. Então Hammurabi ali, quando ele desenvolve essa lei, ele limita a quantidade de vingança por família. Porque alguém da sua família vem e mata alguém da outra família, aí o que teve o parente morto, você vê no direito de vir e matar um do seu. Aí você se sente no direito de ir e matar o do outro. E isso não tem fim. Hammurabi, ele coloca olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Alguém da sua família veio e matou um da minha, eu posso ir lá e matar um da sua, e tá 1-1, acabou o problema, ficou 0-0 para todo mundo. Então Moisés, ele traz essa aplicação. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, você tem vários exemplos. Eu vou de cabeça aqui, eu não vou lembrar agora. Esse vídeo ele é mais um bate-papo, mas eu tenho essas informações, na hora da edição eu vou te jogar aí os textos todos na tela e as citações. Mas você vai começar, por exemplo, Jesus, quando ele conta algumas das suas parábolas, ele faz citações de crenças talmúdicas, né? Ele faz citações de crenças rabínicas, que você não vai ter, por exemplo, na Bíblia Sagrada e na Torá, mas você vai ter, por exemplo, no Midrash, você vai ter na lei oral, que era traduzida e passada à frente. Jesus trazia citações desses textos. Você vai ver Jesus contando a parábola de Rico e Lázaro. Essa parábola de Rico e Lázaro, na verdade, ela é uma forma derivada do conto de Bad Mayan, que ele foi identificado na Biblioteca de Alexandria 300 anos antes de Cristo, por exemplo. E aí você vai dizer assim, mas Jesus usou uma crendice popular, uma tradição, para poder contar uma história? Nós temos outros exemplos disso na Bíblia. Você vai ver Paulo mesmo. Paulo, em vários momentos, ele cita poetas e filósofos gregos. Ele usa o termo, né, vocês acreditam nos seus poetas. Você vai ver as más conversações corrompem os bons costumes, isso é uma poesia. Então você vai ver Paulo citando Epimênides, você vai ver Paulo citando a poesia de Arato. Você vai ver Paulo fazendo valer uma crença popular para poder usar aquilo como subterfúgio para evangelizar. Ele chega em Atenas e vê um altar ao Deus desconhecido, ele usa essa estratégia para poder evangelizar o povo de Atenas. Aí você fala, é uma crença popular, eles não sabiam que Deus era. Paulo se faz valer disso para evangelizar. Você vai ver João, quando começa o evangelho de João, João parafraseia Heráclito, que foi um filósofo que viveu muito tempo atrás também em Éfeso, quando ele fala, no princípio era o Logos, e o Logos é que coordenava todas as coisas. Aí você já vai ter João usando citações de Heráclito de Éfeso para falar, realmente, no princípio era o Logos, mas o Logos se fez carne, e o Logos era Deus, o Logos estava com Deus. Então, existem exemplos. Você vai ver, olha só, a epístola de Judas, ele menciona o livro apócrifo da Assunção de Moisés, quando ele cita, ele narra ali, faz menção da cena de Miguel disputando o corpo de Moisés com Satanás. Isso é uma citação do apócrifo, a Assunção de Moisés. Você vai ver Pedro, nas suas epístolas, tratando, por exemplo, dos anjos que no princípio abandonaram seu principado, cometeram pecados semelhantes àqueles pecados cometidos em Sodoma. Isso você vai ver que é uma citação ao livro apócrifo de Enoque. E você vai ter citações. Os discípulos mesmo, eles têm ali uma crença sobre algumas coisas que eram tradição judaica, mas que não eram Torá. Você vai ver, por exemplo, superstição que os discípulos e as pessoas, de uma forma geral, elas tinham. Você vai ver eles lançando sortes, né? O Min, Tumim, que era a pedrinha com um lado branco e um lado preto, eles lançam sortes para poder decidir algumas coisas. E você vai ver que isso não é uma exclusividade do povo judeu, mas você vai ter o caso, por exemplo, dos tripulantes do barco de Jonas, que lançam sortes para descobrir quem é que estava em pecado para lançar ele no mar. Então você vai ver, por exemplo, José lá, quando era governador do Egito, o texto em dado momento vai deixar claro que José tinha sido instruído na arte de adivinhação pelo copo com água, que é inclusive o copo ou a taça que era colocado nos pertences dos irmãos dele para poder depois fazer Benjamim ser preso de novo, e ele acha o copo. Então você vai ter
algumas crenças e algumas citações fora do arcabouço devocional que é de costume nosso. E isso não necessariamente é ruim se é aplicado com o propósito correto. Entendeu? Então, quando você fala, por exemplo, eu falo que eu tenho a Epopeia de Gilgamesh, que eu estudo o Código de Hammurabi, que eu tenho, por exemplo, um exemplar do Talmud, né? No meu Instagram você consegue ver a capa de todos esses livros, porque sempre que eu compro eles eu posto uma foto com a capa, faço um comentário. Eu tenho, em outro vídeo já, eu citei bastante o Papiro de Ani, que é o livro egípcio dos mortos. Eu tenho o livro da mitologia nórdica. Enfim, são meios de estudo, mas a finalidade qual é? Qual é o propósito desse estudo? É você entender melhor a palavra de Deus. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, veio sendo influenciado por diferentes culturas com o passar da sua existência na Terra. Você vai ter, após o dilúvio, você tem eles sendo influenciados pela cultura egípcia, você vai ter, em dado momento, eles sendo influenciados, né, por várias civilizações sumérias, mas principalmente a civilização babilônica. Você vai ter eles num período de cativeiro na Babilônia, eles têm governo babilônico, eles têm governo persa, eles depois vão ser helenizados, né? Porque aí começa a miscigenação com a cultura greco-romana, eles têm influência da filosofia grega, eles têm depois principalmente influência da cultura romana, quando eles são ali meio que Estado-colônia do Império Romano, mas no Novo Testamento, principalmente, você vai ver muita proximidade, principalmente por causa dos apóstolos, quando começam a abrir igrejas, né, na Europa e em alguns países asiáticos especificamente, você vai ver eles já com forte influência grega no meio ali da sociedade que as igrejas estavam sendo constituídas. Então tem coisas que nós precisamos entender fora do contexto bíblico, porque a Bíblia, na verdade, é o autor sendo inspirado por Deus, colocando a sua vivência, sua experiência nos relatos. Então é natural que ele coloque muito daquilo que ele vive, baseado no que ele sabe por fora. Veja que nós temos a riqueza cultural com as cartas de Paulo, principalmente porque Paulo ele é instruído em muitas culturas, fala vários idiomas. Então, é algo que deve ser levado em consideração. Você precisa ser culturalmente mais rico, você precisa ser biblicamente mais instruído e não só aceitar tudo. E é evidente que você olha assim e fala, mas eu sou obrigado a saber grego, a saber hebraico, a conhecer latim, saber outros idiomas. Obrigado você não é a fazer nada. Até porque quando Paulo ele está instruindo as igrejas que estão começando, ele fala que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo deu às igrejas aqueles que profetizam, aqueles que ensinam as Sagradas Escrituras, aqueles que têm capacidade de falar em outros idiomas, aqueles que têm o dom da cura. Então é Deus e o Espírito Santo quem dá para a igreja pessoas habilitadas nessas ciências. Se de repente você tem um interesse ou despertamento para buscar além daquilo que você tem recebido, de repente você é uma dessas pessoas que Deus e o Espírito Santo deram à igreja para ser a pessoa que faz essa pesquisa mais profunda, para trazer um material mais completo e mais abrangente para dentro da igreja. Não é secularizar a fé, mas é você fornecer mais ferramentas para que os irmãos tenham ainda mais firmeza na fé. Então, uma vez que você tem pessoas na igreja que estudam história, biologia, algumas outras áreas da ciência, filosofia, idiomas, tudo isso tem que cooperar e contribuir para que a fé que você já tem seja ainda mais firme e fundamentada. Não é você pegar a fé que você tem, e aí eu vou chegar no ponto de doutrinas essenciais e não essenciais. Você tem que ter mais embasamento para a fé que você tem. Tudo isso que é adicionado tem que fazer com que você tenha ainda mais convicção na fé em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez, no propósito de Deus em salvar o pecador. Tudo isso tem que contribuir. Tá? Então essas ciências externas à Bíblia têm que ser adicionais que fortaleçam ainda mais a fé que você já tem. E aí, você não precisa ser a pessoa que conhece o original grego, mas o texto original do grego quis dizer isso. Você não é obrigado a ser essa pessoa.
Mas se por acaso você é a pessoa que tem esse interesse, muito possivelmente Deus designou você para ser a pessoa que faz essa pesquisa e traz mais conteúdo e mais informação para os irmãos da sua igreja. Tá? Isso envolve algumas outras coisas, e aí nós vamos entrar nesse ponto da segmentação da doutrina dentro da própria fé cristã, principalmente a protestante. Uma coisa que a gente precisa deixar claro desde sempre, e que as pessoas ainda não entenderam isso muito bem, principalmente dentro da igreja, tá? Na faculdade até que sim, porque um dos propósitos do meio secular, principalmente o ateu, é a pluralidade de pensamentos, a diversidade de pensamentos e opiniões. Por mais que o ser humano, de uma forma geral, é hipócrita nisso, porque nem todo mundo aceita bem ser discordado, ser refutado, né, que é a palavra da moda, mas discordar com respeito não é pecado e não é crime. Se você discordar, mas souber ser respeitoso à opinião contrária ou divergente, isso não é para ser um problema. Qualquer pessoa que tem uma estrutura intelectual, psicológica principalmente, ela vai entender o questionamento que alguém faz a ela como uma oportunidade dela crescer, principalmente num debate. Tá? Porque ela vai entender que se existe uma opinião, peraí, há uma outra forma de eu pensar isso? Então esse é um ponto crucial quando você começa a aprender sobre a sua fé, que é você começar a fazer perguntas para as respostas que você já tem, para você entender as doutrinas, e aí você começar a questionar situações que você fala, olha, eu sempre ouvi falar isso, isso e isso, mas qual é o texto bíblico que está escrito isso mesmo, só para poder marcar na minha Bíblia para eu saber. E aí, para sua surpresa, você vai lá e olha e fala, não é isso que está escrito. Não, mas nem tem esse texto. Tem muito ditado popular que as pessoas repetem como se fosse verdade bíblica, mas não sabem que isso não está na Bíblia. Eu tenho vários vídeos no canal que eles trazem ali falácias bíblicas, né, que são coisas que os cristãos, no meu caso, protestantes, repetem e dizem e passam aquilo para frente, e fazem pregação em cima disso, estudo bíblico, campanha, congresso, em cima de assuntos que não estão na Bíblia. Tá? E aí eu vou chegar agora finalmente ao ponto do que são doutrinas essenciais e não essenciais. Tá? Eu vou começar a enumerar algumas coisas para vocês aqui, mas eu quero deixar bem claro que, independente da congregação que você frequenta, independente da denominação onde você serve a Cristo com os seus irmãos, quero deixar aqui o meu respeito por todas. Todos têm os seus representantes de peso, de relevância, de competência, tá? E eu vou dizer doutrinas que eu tenho minhas divergências baseado numa hermenêutica específica do texto, num contexto que a Bíblia traz, fazendo uma exegese baseada naquilo que a própria palavra diz a respeito da palavra. Tá? E aí, um conceito que eu já mencionei outras vezes, mas é importante, eu vou deixar na tela aí, mas não se olha uma parte e considera ela um todo. Você sempre tem que olhar o todo para você poder entender aquela parte. Tá? Não se faz doutrina e não se cria doutrina em versículos isolados sem você olhar o todo. Tá? Você sempre tem que pegar o versículo e compreender ele à luz do todo, e não criar um todo a partir de um versículo. Tá? O caminho sempre tem que ser inverso. Então eu vou começar com doutrinas que é consenso, né, dos teólogos, é consenso dos professores de estudo bíblico, o que são doutrinas não essenciais. Então, a primeira coisa que nós temos aí são assuntos como, por exemplo, o Pentecostes e a manifestação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Existem denominações que creem no Espírito Santo, mas não creem no batismo com o Espírito Santo e dos dons provenientes desse batismo. Tá? Isso é muito divergente e eu diria que ele é perigoso, porque nós temos que tomar alguns cuidados aí. O primeiro cuidado é você condicionar a participação ou a atuação de um irmão, de uma forma específica na igreja ou na obra, você condicionar aquilo que aquela denominação entende como
o batismo com o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo. Tá? Porque se você for olhar o que Paulo instrui acerca dos dons, e Paulo é aquele que mais traz versículos, textos completos até, sobre os dons, a aplicação deles na igreja, Paulo é o que mais fala sobre esse assunto. E ele mesmo, ele não é uma pessoa que restringe a atuação a quem possui aqueles dons. Ele está, na verdade, ali normatizando o uso daqueles dons para que o culto seja organizado, o famoso culto racional. Então, mas tem denominações, por exemplo, que aí eu discordo, que é você desprezar completamente, entendendo que aquilo era somente para o período apostólico, ou o início do período missionário, né, até que houvesse igrejas em diferentes nações e continentes. E depois que esse propósito foi alcançado, esses dons, eles cessaram, né? Que aí são os cessacionistas, que é aqueles que creem no cessar dos dons após o propósito ser alcançado. Eu discordo, entendo que você não deve jamais limitar a ação do Espírito e os dons que o Espírito concede para a igreja. No entanto, entendo também que existem dons com propósitos específicos. E aí entendo que nós vamos ter algumas aplicações específicas para o uso de cada dom, né? Uma vez que você tem ali o dom da cura, que ele é específico e ele é necessário desde que existam pessoas doentes na humanidade, e isso existe sempre, desde sempre, e vai existir até a transformação e glorificação do corpo físico, para aqueles que forem salvos, enfim. Existem o dom da profecia, que não é o dom da revelação. O dom da profecia, o profeteses, né, ele é o discursar em público. É qualquer pessoa que tem a capacidade de discursar publicamente acerca de um assunto. E aplicando para o nosso meio, se você está falando do Evangelho, da Palavra de Deus, e você tem a habilidade de falar sobre esse assunto publicamente, você é profeta. Do contexto propriamente dito, a etimologia da palavra. E aí você tem, por exemplo, as línguas, né, que a tradução ali são glossa, que são idiomas propriamente ditos. O termo outras línguas ou línguas estranhas vai aparecer em algumas traduções, mas no original grego você não tem essas estranhas línguas. Você vai ter no máximo heterosglossa, que são línguas diferentes. Isso considerando a sua língua nativa. Então, o que é uma língua diferente para mim? É uma que não é a língua que eu falo, do que eu fui nascido e criado e instruído. E aí você tem um outro problema de tradução também, que tem o dom de interpretação de línguas. Que, na verdade, a melhor palavra ali seria o dom de tradução de línguas. Porque se você entende por aplicação o conceito de que línguas são idiomas, você não interpreta um idioma, porque a interpretação quer dizer respeito muito particularmente ao seu entendimento do que está sendo dito, né? E aí a gente até pode sair cantando uma música em inglês do nosso jeito ali, do que a gente entende, baseado nas proximidades de fonética, mas se você não pode cantar aquilo profissionalmente em gravação ou diante de pessoas que são nativas do idioma que você está cantando, porque elas vão dizer assim, o que você está falando? Entendeu? Então a interpretação ela está muito ligada à base que eu tenho. Ela é legal para o sentido de interpretação de sonhos, que é dom de José, de Daniel e tal, mas quando se trata de idiomas, interpretação de línguas não é a mais apropriada, porque você pode interpretar baseado na cultura que você tem, na tua experiência de vida, no teu entendimento, e isso pode mudar o sentido original do que está sendo falado. Então a melhor palavra é tradução. E aí pegue como exemplo o Oscar. De repente a pessoa que está participando da cerimônia do Oscar, ela está dizendo, o próximo filme a seguir, ele trata de um assunto muito comentado nos nossos tempos, e aí o cara que está fazendo tradução simultânea, se ele não traduzir, mas interpretar, ele pode dizer, eu acredito que ele está falando que ele gosta muito do próximo filme, que ele já assistiu e recomenda. Mudou o sentido original. Interpretação é baseado no que você entende. Tradução é você trazer para o idioma do ouvinte o sentido exato daquilo que a pessoa está dizendo num idioma diferente.
Então, uma coisa é sentido exato, a outra coisa é um entendimento baseado com o meu conhecimento. Uma coisa não tem a ver com a outra. Por exemplo, a interpretação de texto, que cai muito em concurso, vestibular e tal, na escola, enfim. A interpretação é quando você tem a liberdade de você interpretar baseado naquilo que você entendeu do texto. Tá? Mas aí, se você de repente vai buscar saber do autor o que ele quis dizer com o texto, provavelmente ele vai te trazer uma aplicação diferente. Então são ponderações que a gente precisa fazer. Por exemplo, eu sou de um meio pentecostal. E o que eu ouço muito são as pessoas pregando e falando sobre o incentivo do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você tem que ser batizado com fogo. E o batismo com fogo, ele é o selamento do poder que vem com o batismo do Espírito Santo. E aí tem aquele texto de João, né, que ele está fazendo ali um contraponto sobre o batismo que ele faz com água para arrependimento, mas Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ali você não vai ter nenhuma relação com o poder. A única associação próxima que vai se fazer disso, ela vai vir muito depois de quando João Batista fala isso. Porque, no caso, quem fala isso é João Batista, não é João, o evangelista, tá? João Batista está fazendo ali diferenciação de batismo, o batismo dele que é com água e para arrependimento de pecados, e aí ele fala sobre Jesus que batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. E aí você tem que entender o contraponto, e dentro do contexto, você vai ver no meu Instagram uma postagem explicando isso, e qualquer hora eu vou fazer vídeos, né, sobre as rapidinhas do Instagram. Ele está fazendo um contraponto. No contexto ali, o versículo imediatamente antes apresenta o fogo como juízo para as obras e para o pecado. Aí você vai ter esse texto que eu citei, batismo com o Espírito Santo e com fogo. E depois, o versículo seguinte também traz o fogo como juízo para as obras e para o pecado. Então, qual é a chance de, no meio de 3 versículos, esse do meio aqui, o fogo não ser sob juízo igual o antes e o depois? Entendeu? E aí se constrói uma ideia de que o fogo é poder, porque muito depois de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, o dia de Pentecostes, eles presenciaram línguas como que de fogo. E aí associa dom do Espírito Santo com poder ao elemento do fogo, e não é. O fogo sempre aparece como juízo para as obras e para o pecado. O fogo sempre aparece como juízo ali. E é interessante que quando você usa o termo de fogo para refinar o ouro, né, que ali é o conceito de purificação, é você passar algo pelo fogo para purificar e mostrar o verdadeiro valor. Esse é o sentido. À luz do texto, né, aí você tem que fazer uma exegese honesta, você tem que seguir princípios de hermenêutica, de usar corretamente o contexto imediato, a cultura local, o contexto remoto. Então, são divergências teológicas, mas existe todo um conceito de fogo e poder, principalmente no meio pentecostal, e é algo que, à luz do texto, eu discordo, tá? Humildemente na minha forma de ver. Como outras manifestações do Espírito Santo também, que à luz do texto sagrado, das vezes que o Espírito se manifestou, o que os apóstolos instruem acerca do Espírito, eu também discordo de uma série de aplicações. Tá? Mas isso são doutrinas não essenciais. O conceito da doutrina da paracletologia do Espírito Santo, ou a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, né, de forma mais ampla, que está nos cursos de teologia de muitas igrejas, vai aplicar, eu estou dizendo com conhecimento de causa, tá? Eu tenho lugar de fala porque eu fiz essa teologia, tá? A teologia do segmento pentecostal. Ela vai tratar a paracletologia, a pneumatologia, com conceitos fundamentados também nisso. Ela vai trazer a questão da Trindade, do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como o Espírito Santo como Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que habilita um obreiro para uma determinada obra quando ele é cheio do Espírito Santo, diferenciações entre batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, frutos do Espírito na vida do obreiro, dons que o Espírito Santo concede ao obreiro, que é diferente de fruto do Espírito e dom do Espírito. Só que assim, é uma coisa que dependendo da denominação, se você fizer, por exemplo, a teologia, o curso de teologia para uma igreja batista, você vai ter
a matéria de paracletologia ou pneumatologia abordada por aspectos diferentes daqueles que são no meio pentecostal. E aí você fala, qual é o certo? O certo é você conhecer os dois. E aí você vai congregar na denominação aonde mais você sente amor pelos irmãos, pelo ensino e onde mais você se identifica. A palavra de Deus fala que a graça do Senhor é multiforme, há mais de uma forma da graça de Deus se manifestar. Por isso a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Comunidades Evangélicas, enfim. Tá? Existe essa pluralidade, identifique-se onde você se sente melhor. Fato é que você vai aprender a herdar uma teologia segmentada de acordo com a denominação onde você está. Por isso são doutrinas não essenciais. O fato de você crer de forma A, B ou C no Espírito Santo, na manifestação dele, ela não é pré-requisito nem para a salvação. Então isso não necessariamente é um problema. O grande problema é você desprezar a importância da pessoa do Espírito Santo na Trindade, a atuação dela na vida das pessoas e, a palavra fala que blasfemar contra o Espírito Santo ela é um pecado que Deus não perdoa. Então, se você é do time que acredita que os dons cessaram, que o Espírito Santo não mais atua, não se manifesta, ok, Deus te abençoe. Mas que isso não seja base para você se ver no direito de caçoar, usar de chacota, fazer brincadeira com isso, desrespeitar o Espírito Santo, porque você pode estar cometendo um pecado que você não tem mais como remediar a situação. Por exemplo, nós vamos ter entre as doutrinas não essenciais, aí a gente entra num campo até um pouquinho mais complicado, porque de uns 2 séculos para cá, temos tido no meio cristão protestante algumas doutrinas criadas baseado principalmente, olha só, na aproximação da ciência e da filosofia com a fé. Mas não é exatamente isso que você está incentivando? Eu estou incentivando o conhecimento, desde que esse conhecimento externo reforce a fé que você tem em Cristo Jesus e na obra de Deus da salvação para a humanidade. Agora, quando você pega filosofias e ciências, principalmente ateias, e você tenta conciliar as coisas para fazer uma política de boa vizinhança, aí você tem um problema grave. Por exemplo, nós temos aí, você já deve ter ouvido falar da doutrina dispensacionalista. Eu também esqueci de trazer, eu já mostrei em outros vídeos, mas eu vou pôr uma fotinha dele na tela. Eu tenho o Guia Profético para o Fim dos Tempos, que ele apresenta a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou a doutrina do fim dos tempos, do fim do mundo. Ela faz algo que eu sou extremamente incentivador, que é você ensinar as diferentes vertentes de um mesmo assunto. Então ela fala sobre aqueles que acreditam na escatologia, que o mundo vai acabar fisicamente, e essa terra vai ser destruída e vamos morar no céu. Ela ensina sobre Deus fazendo novo céu e nova terra, mas não desprezando e abandonando esse planeta, antes trazendo a sua Jerusalém celestial e habitando aqui conosco. Ela ensina sobre dispensacionalismo, que é a crença que alguns têm, uma grande maioria, eu diria, de que Deus ele administra a humanidade de maneiras diferentes ao longo das épocas, de acordo com a necessidade da humanidade. Essa é uma doutrina dispensacionalista. Ela traz teoria da lacuna, por exemplo, que ela tenta colocar a Bíblia Sagrada dentro do conceito de datação dos fósseis de dinossauros, da idade que as rochas dizem que a Terra tem alguns bilhões de anos, que o universo tem bilhões de anos, a Terra tem algumas centenas de milhões. Ela tenta colocar a Bíblia em conciliação com a teoria evolucionista, por exemplo. Enfim, essa teoria da lacuna ela traz alguns probleminhas. Ela defende uma ideia, por exemplo, de que entre o versículo 1 e versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis existe ali um intervalo de alguns milênios. Por isso o nome teoria da lacuna, do intervalo, teoria do gap, teoria do dilúvio de Lúcifer, e vai ter outras teorias aí também, outros nomes de teorias. Essa teoria também ela acaba trazendo a ideia de que antes de Deus criar o mundo,
Deus criou um outro Éden, só que mineral, que as pedras preciosas e os metais preciosos, os cristais, eles eram na superfície da terra, e ali habitavam os dinossauros e os homens com mais de 3 metros. E essa terra foi destruída em ocasião da queda de Lúcifer, né, que é dado o nome de Lúcifer por causa da tradução de Jerônimo, principalmente, né, da Vulgata Latina. Lúcifer seria ali um anjo de alta patente, o querubim, que alguns associam, e aí ele se rebela contra Deus, e ele com seus anjos cai na terra, e aí acaba que, por ele ser um corpo glorificado em grande poder, ele acaba tendo o impacto quase que de um meteoro ali, um cometa, e aí destrói a terra, extingue os dinossauros, e os metais preciosos e os cristais acabam sendo soterrados, por isso que você tem que escavar para encontrar, e por isso que não existem mais dinossauros vivendo entre nós, e aí depois, por isso que a Terra tornou-se sem forma e vazia, e aí Deus começou de novo a criação. Isso é chamado teoria da lacuna, e aí ela traz a teoria do dilúvio de Lúcifer, a queda de Satanás antes do Éden. Alguns também aproveitam isso para usar a teoria de que Lilith tinha sido uma esposa anterior e que ela acaba se tornando a mãe, a rainha desses espíritos desencarnados provenientes desse Éden, antes do Éden. Isso é algo que foi muito defendido por Mudie, por Darby, que não é Darwin, é Darby, Nelson Darby. Você vai ter Cyrus Scofield, que talvez seja o nome mais forte, que além de ensinarem tudo isso, você deve conhecer a Bíblia Anotada de Scofield, que ela traz, em Gênesis, por exemplo, anotações no capítulo 1 de Gênesis, notas de rodapé, trazendo esses conceitos e ensinando esses conceitos, associando com outros textos que dariam base para isso. E é uma doutrina considerada não essencial, porque isso, para o projeto de salvação de Deus, não muda nada para a gente. É uma conciliação, é uma tentativa de aproximação da ciência e da filosofia ateísta para a fé cristã, para que todo mundo viva bem e que o cristão ele pareça intelectual como os outros acadêmicos que creem também na ciência e na evolução. Enfim, o número de pessoas que creem nisso é muito grande, que essa mesma linha de pensamento, essa mesma classe de pessoas que acreditam, entendem e ensinam dessa forma, são também os que acreditam, por exemplo, nas 70 semanas de Daniel, que 69 dessas semanas se cumpriram e existe um intervalo que a última semana, né, a 70ª semana vai se cumprir na frente, no que é chamado de grande tribulação, mas que antes desses últimos acontecimentos do juízo de Deus sobre a terra, a manifestação e governo do anticristo, que a igreja vai ser tirada para não passar por esse momento, e aí existem diferenças também nos pensamentos, porque o Didaquê dos apóstolos, por exemplo, vai preparar uma igreja imediatamente após a morte e a ascensão de Jesus Cristo, que seria a catequese, né? A catequese protestante, a Didaquê dos apóstolos, a 16ª lição da Didaquê é uma instrução preparando a igreja para passar pelos momentos de aflição. Então veja que era uma doutrina dos próprios apóstolos. E aí você tem alguns textos ali que quem acredita que a igreja não passa pela tribulação, eles vão usar esses textos, mas você tem textos também que já trazem a ideia de que a igreja precisa passar por essa última aprovação, e aí no auge da dificuldade, Cristo vem e arrebata a igreja, né, a doutrina do arrebatamento, tem o arrebatamento secreto, tem a iminência do arrebatamento, tem as bodas do Cordeiro durante o período da tribulação. Imagina Deus numa festa de casamento com a igreja, enquanto o pau está quebrando aqui na terra. Então existem as duas classes de pensamentos, né? E aqueles que acreditam que Cristo vai reinar física e literalmente durante um período de 1000 anos, tem os que acreditam que esses 1000 anos nós estamos vivendo eles, e ao término deles Satanás é solto, e aí tem a guerra de Gog e Magog. Enfim, são diferentes classes de pensamento dispensacionalista que creem numa queda de Satanás e antes do Éden, por isso que Deus teria que ter criado tudo de novo. Isso explicaria a Terra ter bilhões de anos e dinossauros que são encontrados e datados com bilhões de anos.
E aí tentam colocar, de repente, por que não existiu dinossauro na Arca de Noé, por exemplo? Não teria como eles terem entrado ali. E aí, essa mesma linha de pensamento de Darby, de Scofield, de Mudge, inspira depois pessoas como Hal Lindsey e Tim LaHale, que defendem também essa questão da queda de Satanás antes do Éden, que defendem também esse período tribulacional, que quando a igreja é retirada, é desencadeada uma série de eventos que começam a acontecer na Terra. Enfim, são consideradas doutrinas não essenciais. Por quê? Porque o essencial, independente se Jesus volta antes ou depois de um período tribulacional, o fato é que ele volta. Isso é essencial. Se antes ou depois é não essencial. Porque aí é o problema da tradução e da interpretação que eu falei agora há pouco. A interpretação sobre aquilo que Jesus falou, aquilo que Paulo falou, aquilo que João escreveu no Apocalipse, a interpretação faz com que eu tire uma conclusão do texto baseado na bagagem que eu tenho. Se eu conheço mais do hebraico, mais do grego, eu posso chegar a conclusões melhores do que aqueles que leem puramente em português, inglês ou latim. Se eu conheço a maneira como uma pessoa nascida judia, ela pensa e escreve os seus documentos, se eu tenho entendimento sobre o que eles pensam quando escrevem determinada coisa, as metáforas, figuras de linguagem, expressões idiomáticas, eu posso chegar a conclusões diferentes de pessoas que não têm esse conhecimento. Por isso que tem a diferença de interpretação. E por isso há uma pluralidade de igrejas protestantes que sobre o mesmo assunto pensam tão diferente, porque está sujeito a uma diferente interpretação que foi do texto. Então você vai ter o batista pensando nisso de uma forma, você vai ter o presbiteriano pensando nisso de uma forma, você vai ter o assembleano pensando nisso de uma forma, você vai ter o adventista pensando nisso de uma forma, você vai ter o testemunha de Jeová pensando nisso de outra forma. E quer que eu te diga uma verdade? Todos esses têm algo de correto e de bom para acrescentar ao entendimento. Entendeu? Só que são doutrinas não essenciais. Tá? Jesus voltando antes ou depois da tribulação, o diabo caindo antes ou depois da criação do Éden, não muda o fato de ele ser o grande adversário do povo de Deus. Adversário de Deus ele não é, porque, coitado, quem ele é diante de Deus. Mas a doutrina essencial é que o diabo, Satanás, o acusador das nossas almas, ele é de fato o grande antagonista da história da salvação. Ele é o grande inimigo da humanidade, do povo de Deus. Isso é doutrina essencial. Agora, se ele cai antes ou depois da criação do Éden, se ele era querubim ungido, se ele era regente do coral de Deus no céu, se ele enganou uma parte dos anjos e aí ele montou seu próprio exército, se ele se fez passar por uma serpente no jardim do Éden e enganou a mulher, se ele possuiu o corpo da serpente e falou através dela, tudo isso são doutrinas que divergem dessas denominações, nesses segmentos que eu mencionei. Por exemplo, quando você estuda teologia, dependendo da denominação onde você estuda, lembra que eu falei que você herda uma teologia, dependendo da denominação que você serve a Cristo, você vai ter uma teologia diferente. Quando você estuda na teologia, uma das matérias atualmente eu não sei se eles separaram, mas antigamente era junto. Quando você estudava angelologia, que é a doutrina que procura entender e estudar os anjos que aparecem na Bíblia, nessa mesma doutrina de angelologia, você tinha demonologia, porque dentro da sistemática se entendia que os demônios, na verdade, são os anjos que caíram lá com Satanás antes da criação e aí passaram a ser demônios porque foram destituídos da glória que eles tinham por estar na presença de Deus. Eles ainda são seres celestiais, mas destituídos da glória e da luz. Então agora são demônios, mas que ainda possuem certo poder e certa capacidade de atuação na humanidade, nos elementos da natureza. Para você ter uma ideia, à luz da Bíblia, se você fizer pergunta para a resposta que você já tem, você vai olhar quais são os textos que a Bíblia traz sobre Satanás. Você vai ter um número extremamente reduzido. Para você ter uma ideia, você encontra muito mais textos falando sobre Miguel, por exemplo, do que sobre Satanás. Os textos que você vai ver, os mais usados, você vai encontrar lá em Ezequiel e Isaías, que é o texto Como Caíste, ó Lúcifer,
Tu que no princípio eras querubim ungido, você vai ter esses dois profetas trazendo esses textos, mas aí você olha, se você já herda uma teologia pentecostal, por exemplo, principalmente influenciada por essa escola, né, da Bíblia Anotada de Scofield e tal, você já herda um pressuposto de que aquele texto fala sobre Satanás. Eu tenho vídeos sobre esse assunto no canal, eu vou deixar o card aí em cima, sobre o querubim, sobre Satanás, o diabo através das eras. Eu tenho uma minissérie que trata tudo isso, dinossauro, teoria da lacuna, dilúvio, essa coisa toda, criação, evolução. Eu vou deixar o link, na verdade, aí da playlist, porque aí você precisa assistir todos para poder entender legal. Eu tenho um pensamento específico. Eu acredito que esses textos tratam também dele, tá? Mas eu admito em 50% a possibilidade de que eles não falam dele. Mas baseado em semelhança com outros textos, eu consigo ver um link aí, tá? Então eu acredito que tratam-se também dele, mas respeito profundamente e não tenho problema nenhum com aqueles que entendem que não tem nada a ver com ele, tá? Isso para mim não é um problema, ok? Tanto que é uma doutrina não essencial, mas é essencial você conhecer o inimigo da humanidade, do povo de Deus. Isso é doutrina essencial, saber que existe um grande inimigo. A doutrina não essencial é saber se ele era anjo, porque o texto não deixa claro nem que ele era anjo. Se você partir do pressuposto que o querubim ungido se trata de Satanás, cujo nome nem é Lúcifer, isso é Jerônimo que pega Lutiférios, que é portador da luz, aquele que carrega a luz, e coloca como nome próprio, foi começado a chamar de Lúcifer. Mas ele é chamado não por nomes próprios, mas por adjetivos. Antiga serpente, dragão, Satanás, que quer dizer aquele que acusa, diabo ou diabolos, aquele que foi arremessado. Então ele não tem nome próprio. Não tendo nome, fica complicado até ficar chamando ele de Lúcifer, porque não é nome próprio isso daí, entendeu? Então, se você olhar os textos de Isaías, se você olhar o texto de Ezequiel, você vai ver que ali você está olhando um texto onde Deus fala para o profeta, por exemplo, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e aí a lamentação ali do hebraico é Kina, que é um canto fúnebre, que você canta no cortejo fúnebre de alguém. Então levanta uma lamentação, é tipo, já canta o canto fúnebre sobre o rei de Tiro, porque a morte dele é certa, e você lê o texto a seguir, é uma sentença de morte praticamente, é uma condenação. Aí vai dizer assim, mas tu que habitavas o Éden, você vai olhar o capítulo anterior, existia uma região chamada de Éden que negociava com aquele governante. Fala, te corrompeu na multiplicação dos teus comércios, né? Enfim, você vai ter o texto ali que fala de pessoas reais. Você vai ter profecia ali contra a Babilônia, uma cidade real. Ela é, no Apocalipse, também chamada de espiritualmente Babilônia, de Egito, enfim. Nos textos que os profetas estão falando, são textos que realmente têm um destinatário específico. Tá? Ali tem uma lamentação para o rei de Tiro, que foi uma pessoa que realmente, mas vivia sob pedras afogueadas. Existem diferentes aplicações sobre as pedras afogueadas. A primeira aplicação é que a cidade ali, ela foi, as cidades que ele conquistava, ele tacava fogo nas ruas, nas edificações, e ele tinha por costume caminhar pela cidade quando ela estava ali pegando fogo, como se ele estivesse ali se gabando do seu feito. Então ele tu que caminhava sob pedras afogueadas. Existe uma outra aplicação também. O próprio Moisés, quando ele está escrevendo os primeiros capítulos de Gênesis, ele fala que os rios que saíam do Éden, eles passavam por regiões que eram ricas em várias pedras preciosas. Se ele está citando essas pedras preciosas, ele não foi escavar essas regiões para ver o que tinha no solo e poder relatar em Gênesis. Provavelmente, muito possivelmente, essas pedras elas eram à luz de qualquer um que olhasse. Provavelmente elas eram superficiais ali. Elas estavam à vista de quem vê. Né? Tanto que depois do dilúvio muita coisa é soterrada, mas se Moisés ele relata, o rio passa na região de tal, que é rico nisso, abundante naquilo, tem ouro, tem sardônio, carbúnculo, muito possivelmente ele está falando de coisas que ficavam à vista das pessoas. E as pedras afogueadas, porque muitas desses cristais e desses minérios
No reflexo da luz do sol, por exemplo, se você pegar um prisma, por exemplo, você vai ver que a luz ela vai entrar e vai sair cores do outro lado. E vai refletir nas coisas. As pedras afogueadas é porque muitas dessas pedras com cor avermelhada ou alaranjada, com o reflexo da luz do sol, você olhando de determinado ponto, isso é uma experiência que você faz no laboratório. Você emite uma certa luz sobre um cristal ou um minério, ele tem um reflexo que parece que ele está brilhando ou que ele está pegando fogo. Enfim, não é nenhum absurdo ter uma aplicação prática para isso. Tá? Volto a dizer, eu entendo também que ali é uma profecia indireta para Satanás, o acusador, da mesma forma como no Éden tem uma sentença que Deus dá, um castigo que ele dá para a serpente, né, que ela rastejaria sobre o ventre dela, comeria do pó da terra, o que também é uma metáfora ao fato dela não poder mais falar, porque se ela fala com Eva, ela falava, no meu entendimento, e baseado no que outras culturas também falavam de répteis que falavam. Eu vou chegar lá já. Mas ele dá um castigo muito específico para o réptil, e aí ele fala, porém inimizade entre ti e a mulher, o teu descendente é descendente da mulher. Ali já não é mais para a serpente que ele está falando. Primeiro porque a mulher não tem sêmen, então a semente da mulher é a que seria gerada da mulher sem participação do sêmen do homem, né? O sêmen do homem é um pleonasmo, né? Quem tem sêmen é somente homem. E da descendência da serpente. Mas seria o quê? O filhote daquela serpente ia brigar com o filho de Eva, que poderia ser Abel, poderia ser Caim, poderia ser Sete. Entendeu? Então, ali eu vejo que existe uma dupla profecia que ela está mirando em dois alvos. Então, eu entendo que essas profecias de Isaías e Ezequiel também podem ter essa dupla referência, visto que lá em Apocalipse 12 você tem essa confirmação, que o dragão que perseguia a mulher e subiu no céu para pelejar contra Miguel, o próprio anjo vai dizer para João que esse dragão é a antiga serpente, é o diabo, Satanás. Então eu consigo ver os links, então eu acredito que também se trata dele. Mas o texto não deixa claro que ele era um anjo, até porque querubim, você vai ter diferentes aplicações nas civilizações sumérias, você vai ter em Ezequiel Deus usando querubins, mas ali também eu entendo como metafórico, porque se você olhar a forma como esse querubim é descrito, ele vai ter rosto de homem, de boi, de águia, de leão, que se você pegar o acampamento de Israel, eu vou pôr uma imagem aí, o acampamento de Israel, eles tinham ali os estandartes, né, eles tinham ali as flâmulas, as bandeiras, que uma quarta parte do acampamento tinha a bandeira que era o rosto de homem, uma quarta parte tinha de boi, de águia, de leão, dispostos da mesma forma que o querubim. Eu entendo que é uma representatividade ali, entendeu? Então até para afirmar que o diabo em algum momento foi anjo é complicado. Então quando você estuda angelologia ou demonologia, uma escola teológica de segmentação pentecostal, por exemplo, você vai receber esse tipo de informação ensinando como se fosse assim. Não há nenhum problema desde que você apresente as variantes. Por isso que é importante você buscar textos de fora. Eu vou aproveitar até para mostrar dois materiais riquíssimos que eu tenho, eu faço muita consulta neles. Essa é a Bíblia Judaica Completa, que é a tradução de toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, baseado na escrita e no pensamento hebreu, tá? Com expressões idiomáticas do hebraico, inclusive o Novo Testamento. A disposição dos livros está na ordem que os judeus dispunham, então você vai ser principalmente o Antigo Testamento disposto em ordem diferente. Você vai ter as traduções dos nomes das pessoas, respeitando o original hebraico. João, por exemplo, não vai estar como João no Novo Testamento, mas como Yehochanan. Você vai ter Yehudá, você vai ter Jesus vai estar como Yeshua HaMashiach, você vai ter a aplicação respeitando o hebraico. E eu tenho outro material já um pouco mais polêmico, mas é excelente, que é a Bíblia de Jerusalém, que muitos entendem que é uma Bíblia católica, porque ela contém os apócrifos, mas ela é uma das melhores traduções dos textos originais, considerando o hebraico e o aramaico, principalmente presentes, né, no Antigo Testamento, que tem muita coisa escrita em aramaico. E você vai ter também muita coisa do Novo Testamento, do grego, que é o grego mais próximo do grego realmente escrito pelos apóstolos, principalmente apresentando as incoerências, né,
as inconsistências, no caso, né, que acabam dizendo que é incoerências da Bíblia. Você vai ter inconsistências como o grego koiné de Paulo, você vai ter a diferença do grego, por exemplo, que João, ele escrevendo o próprio evangelho, ele vai ter uma característica de escrita grega, considerando uma pessoa sem instrução, né, um pescador que está aprendendo grego na marra para poder escrever as coisas para as pessoas, já com o grego do Apocalipse, que é ditado por João, mas é o seu secretário que escreve, né, que era um costume dos apóstolos. Você vai ter vários textos, inclusive, dizendo, né, que esses apóstolos mencionam os seus secretários que estavam escrevendo aquilo que eles estavam ditando. Isso acontecia muito principalmente quando os apóstolos estavam presos e não podiam ter acesso ao material e ditavam para alguém escrever, principalmente nas visitas que eles recebiam nas prisões, tá? Então essa é uma Bíblia excelente, ela tem muita nota de rodapé com possibilidades de tradução, e alguém tem preconceito porque ela tem apócrifos e porque ela é usada majoritariamente em seminários católicos. E é o que eu estou falando sobre o conteúdo de você pegar ele fora do arcabouço devocional. Você não é obrigado a comprar material de estudo teológico só em livraria cristã. Você pode comprar em biblioteca e fazer curso de teologia, por exemplo, fora, desde que você esteja estruturado nas doutrinas essenciais. Tá? Sobre os anjos ainda, essa mesma angelologia ela vai ensinar, por exemplo, que os anjos são seres assexuados, usando aquele texto que Jesus fala que quando nós formos transformados, estaremos na mesma condição em que se encontram os anjos, que não casam e não se dão em casamento. Ora, mas o texto não diz que eles são assexuados, o texto diz que eles não casam e não se dão em casamento. O fato de eu me abster da condição de casar e ter uma relação afetiva com o propósito de viver junto e procriar e ter filhos, isso não quer dizer que eu não seja capaz de fazê-lo, quer dizer que eu não faço. Dizer que esse texto é uma confirmação de que o anjo é assexuado é muito pobre, eu diria preguiçosa, respeitosamente. E aí você vai ter, como eu disse, o próprio Pedro, na sua epístola, ele vai fazer referência de que alguns anjos no princípio, né, anjos que estão em cadeias eternas, abandonaram seu principado e cometeram o mesmo pecado dos que são de Sodoma e Gomorra. E aí, de repente, você pode concordar ou não que lá em Gênesis 6, por exemplo, quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, alguns, né, a grande maioria aceita ali que é a descendência de Sete, mas se você analisar o texto hebraico em comparação com o livro de Enoque, por exemplo, com o apócrifo de Enoque, que é citado inclusive por Pedro na sua epístola, você vai ver que é possível. Então qual a chance de ali serem anjos? 50%, porque é ou não é. Se é ou não é, a taxa é 50% de possibilidade. Eu vejo elementos no texto hebraico, no relato dos apócrifos e na importância cultural e histórica que ela tem nos discípulos de Jesus e da primeira igreja, a igreja primitiva. Eu estou no time dos 50% de que sim, os anjos tinham a capacidade de ter relação sexual, e eu entendo que ali os filhos de Deus eram sim os anjos, até porque em razão dessa mistura, você vai ter ali depois os impactos sobre os tipos de homens que nascem, né? E depois fala que você, em consequência disso, vai ter depois os gigantes, e aí esses daí foram grandes homens e grandes heróis do passado com grandes feitos, e aí você vai ter, por exemplo, outras culturas, né, com heróis que tinham feitos sobre-humanos, pode ser uma influência desse período e tal, e dos povos que vieram depois desse período. Tudo isso, biblicamente, é possível, tá? E eu respeito super quem concorda com... Não, podem ser anjos, os anjos tinham capacidade de relações sexuais, o time que já diz que não, eu entendo que Jesus disse ali que eles não são aptos, não têm capacidade sexual. Eu respeito quem pensa dessa forma, até porque eu reconheço que a maioria pensa dessa forma. Né? Mas aí pelo argumento de que a maioria pensa assim, eu tenho que aceitar, esse é um argumento pobre. Tá? Da mesma forma como pessoas usam o argumento da autoridade. Ah, mas o grande pastor fulano de tal disse que é assim, e ele é muito sábio, ele é um homem de muita influência. Eu também discordo desse argumento de autoridade. Veja que eu sou comunicólogo, né? Eu me formei em publicidade e propaganda, ele dá uma graduação de comunicólogo, que é uma pessoa formada em comunicações sociais,
apta para atuar em diversos ramos da comunicação, e nem por isso eu vou usar o argumento do apelo à autoridade que é ensinado em publicidade e propaganda. Ah, mas eu acredito porque quem disse foi fulano. Esse argumento é pobre. Lembra que eu disse no começo? Uma bobagem não se torna sabedoria porque foi um sábio que disse, e uma bobagem não se torna sagrada porque foi um líder religioso que disse. Ela ainda é bobagem. Tá? Então, assim, eu respeito os que discordam, mas eu sou do time dos que concordam. E não tem problema nenhum, não é uma doutrina essencial. Até porque se fosse para a gente saber muito mais sobre os anjos, haveriam muito mais informações sobre anjos na Bíblia. Né? E se fosse algo simples de se compreender, todo mundo concordava porque seria a informação ela seria incontestável. Tá? Então, eu respeito nesse caso a pluralidade. O anjo do tanque de Betesda, era anjo, o que era? Não, era a forma como o tanque era construído, a água borbulhava. Não era anjo, porque é uma crença pagã, porque aí gera idolatria para anjo. Fato é que as pessoas ficavam ali em volta de um tanque de água normal, né, um piscinão de ramos ali, e para alguém insistir em ficar esperando ali, todo ano, passar o anjo e balançar as águas, é porque o cara que está na fila, ele vê que os que estão na frente estão entrando leproso, coxo, cego e está saindo curado. Alguma coisa acontecia ali. Ok? Então, eu respeito os que discordam, eu sou do time dos que concordam, não tem problema, é uma doutrina não essencial. Tá? Nós temos pouquíssimas referências a anjos, se comparado com outros assuntos, para a gente saber mais sobre eles. Eles aparecem com aspectos físicos diferentes ao longo da Bíblia, com características físicas diferentes, quantidades de asas diferentes, quantidades de rosto diferentes. Muitas formas eles aparecem na forma de homens mesmo. Então, a verdade é que muito pouco sabemos sobre isso. Sobre querubim, sobre serafim. Querubim, por exemplo, se você for olhar a estrutura do querubim, as civilizações sumérias adoravam querubins. Os portões de Ishtar, a imagem de Nabucodonosor, ela é o que eles chamam de querubim, que é um corpo de leão com asa de águia e rosto de homem. Eu acho que eu não tenho aqui. Não, esse quadro aqui, ele é dos azulejos esmaltados das paredes dos portões de Ishtar, mas eu vou pôr uma imagem aí do querubim babilônico para vocês terem uma ideia, que é muito parecido com os querubins que aparecem em Ezequiel, por exemplo, que inclusive Deus monta sobre eles para ir de um lugar a outro para mostrar as visões para Ezequiel. Mas, por exemplo, serafim. Serafim, você já tem representações do serafim como seres reptilianos com asas. E aí eu vou te dar um exemplo aí que vai travar a sua cabeça. Você vai ter aquele episódio famoso, né, de que as víboras entram no arraial do povo de Israel ali no deserto e picam as pessoas, e aí Deus fala para Moisés erigir uma serpente de bronze no deserto, colocá-la sobre um madeiro, e as pessoas têm que sair de onde elas estão e ir até a serpente de bronze e olhar para elas que elas seriam curadas do veneno da víbora. Alguns versículos antes, você vai ver o termo serpente, para víbora mesmo ali, né, no hebraico. E aí, na tradução para o português e para o inglês até, você vai ter também serpente de bronze, que Deus manda Moisés erigir a serpente de bronze. Mas aí no hebraico já não é o termo para serpente aqui, o hebraico aqui o termo é seraf, de serafim. E se você olhar à luz do próprio hebraico, o significado de serafim é criatura angelical. E em muitas culturas de povos sumérios, o serafim ele tinha uma imagem reptiliana, alada e que falava, que é a mesma imagem que se faz da serpente como ela era no Éden, porque serpente não é cobra. Tá? Serpente era o primeiro termo que era usado para réptil, ok? Que também o pessoal fala, a Bíblia não fala de dinossauro, né? Voltando à teoria da lacuna, a palavra dinossauro ela surgiu em 1800 e pouco, né? Desde o Éden até a nossa geração, existe muito pouco tempo que se usa a palavra dinossauro, que quer dizer réptil terrível. Mas o que é réptil? Aí vai para o termo lá, que era animal com escamas, e alguns deles tendo asas, alguns deles tendo presas, alguns com cauda, outros não, uns com pescoço mais longo, outros não. Por exemplo, tartaruga é um réptil. Ela não tem cauda grande, ela não tem presas, não tem pescoço longo, não tem asas, mas é réptil.
Réptil era um termo abrangente, réptil não é cobra. Né? Já o serafim dessa passagem da serpente de bronze, a serpente de bronze que é erigida ali, o hebraico aí, eu vou pôr na tela, né, para você ver, é seraf, que é de serafim, que é como querube também é um radical para querubim. Esse final in, né, para querubim, serafim, tefilins, por exemplo, né, que são a lei que é no braço, que é na testa, tudo que tem esse sufixo in no final aí, é que é de Deus. Né? Então, alguma coisa in, né? Elohim. Então, aí precisa entender um pouco de hebraico e tal. Né? É um estudo que é necessário você fazer se quiser compreender a etimologia das palavras, mas, para você ter uma ideia, se você for estudar angelologia, eu nunca vi um curso, né? Eu já fiz curso por denominação pentecostal de teologia e já tive acesso a material pela Igreja Quadrangular também de curso de teologia, na época que minha mãe fez. E em angelologia não se tem essas citações do querubim como sendo também uma criatura que os sumérios também acreditavam, e do serafim como sendo uma criatura angelical, mas com aspecto reptiliano, que algumas culturas também acreditavam. E no hebraico, a serpente de bronze lá você vai ver serafim na palavra hebraica, e não a mesma palavra usada para serpente víbora, 1 ou 2 versículos anteriores. Tá? Então, assim, aí você quer acreditar que a serpente do Éden era um serafim, que ela tinha asas, que ela falava, tinha patas. Patas ela tinha, porque Deus castiga ela rastejar sobre o ventre. Então até ali ela andava, não rastejava. Aí é uma análise que você faz do texto, né? E, enfim, você vai ter expressões idiomáticas que é importante serem estudadas também. Tudo isso em angelologia. Então veja, eu respeito os que discordam, porque eu sei que é um assunto que ele não é incontestável nas informações que ele traz, mas eu sou do time dos que concordam, né? Que o anjo tem capacidade de ter relação sexual, que as criaturas angelicais elas tinham os aspectos de animais e de homens, os próprios textos vão mencionar, né? Em Ezequiel, em Daniel, em Apocalipse. Mas eles são metáforas, mas a gente tem condições de dizer exatamente o que é metáfora e o que é literal. Como eu já disse, eu acredito também que os anjos, eles, quando vão se manifestar para interagir com os homens, eles aparecem na forma humana, né, por um princípio de semelhança. Tá? E quando eles aparecem com formas diferentes, há uma representação específica. Né? Bom, então eu respeito quem discorda dessa doutrina dos anjos, mas eu sou do time que concorda. Tá? Uma outra doutrina, não essencial, mas que difere muito, é a tricotomia, gente. O pessoal divide corpo, alma e espírito como 3 partes de um todo. E assim, a grande maioria pensa assim, eu tenho consciência disso, que a grande maioria aceita essa tricotomia, né? E eu já tenho um pouco de dificuldade, apesar de ter acreditado assim maior parte do tempo, justamente por causa dessa teologia herdada da denominação. Mas é complicado você fazer uma doutrina baseada num texto apenas, porque a gente vai ter uma referência somente da tricotomia em toda a Bíblia, que é um texto que Paulo ele fala que Deus vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Só que ali você precisa ter um entendimento, né? A cultura romana. Lembra que eu falei da influência do povo de Israel, né, com os egípcios, os babilônicos, aí você tem persas, depois você tem gregos, romanos, né? Porque assim, o que Paulo ali está usando no sentido de completude, porque a alma é a psique e o espírito é a pneuma, né, no grego. E os filósofos gregos, eles faziam essa diferenciação de alma e espírito, aquele que aloja os sentimentos. A gente aprende isso, né? Eu tenho aquele livro do Meyer Pearman, né, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, e lá tem uma doutrina tricotômica bem estruturada, explicando bonitinho, com várias referências. Mas o meu problema é que essas mesmas referências servem tanto para justificar que a gente tem corpo e alma, quanto corpo e espírito. Porque a maior explicação é que a alma aloja os sentimentos. A alegria, a tristeza, as frustrações, o desejo.
No entanto, você vai ter muitos textos bíblicos dizendo que o espírito se alegra, que o espírito se contrista, que o espírito se quebranta, que a amargura de espírito, sofrimento de espírito, tristeza de espírito. Ah, mas é uma forma de falar, quando está dizendo espírito quer dizer alma. O que é mais um exemplo de que se trata da mesma coisa. Minha visão é dicotômica, tá? E isso tem embasado principalmente pelo Éden, na criação do homem, o que diferencia os homens dos animais. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, inclusive, da formação do homem. E porque todo o Antigo Testamento faz sempre referências a principalmente almas como vidas, como pessoas, como seres, e o espírito realmente a parte comunicável com Deus, mas que também aloja as emoções. Se a gente for olhar à luz do texto, por exemplo, só tem esse versículo que Paulo fala isso. E por que é completude? Porque os filósofos gregos mesmo, eles não tinham um consenso entre eles da psique, da pneuma. Então o que Paulo está falando? Como a cultura grega influenciou muito aquelas primeiras igrejas apostólicas, né, em razão das missões e tudo, os cristãos parte também compartilhava da ideia da psique, parte compartilhava da ideia da pneuma. E o que Paulo faz? Ele fala, ó, você acredita em psique, em pneuma, em alma, em espírito, que Deus vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. E você só tem esse texto em toda a Bíblia que diferencia os três. Enquanto você já tem, por exemplo, mais base tetracotômica, por exemplo, que você vai ter o próprio Paulo dizendo, né, que a palavra de Deus é uma espada afiada que penetra a divisão e separa alma e espírito, junta e medula. Você vai ter Jesus dizendo, né, adorar o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Aí são 4, por exemplo. Então é sempre o sentido de completude. Tá? É o sentido de completude baseado no público para quem você está falando. Né? Quando Paulo, por exemplo, ele está usando o exemplo da espada, a palavra de Deus como espada, ele já está se dirigindo a povo que vive em Roma. Né? E aí o que ele está dizendo? É que a palavra de Deus ela é tão profunda nos seus efeitos que ela divide coisas indivisíveis. Aí você vai dizer assim, mas junta e medula é físico, então é um só. Espírito e alma é o imaterial, é uma coisa só também, dicotômico. Né? A junta é a medula. Você pode cortar um osso, tirar uma articulação e raspar de dentro da medula para fora? Pode, mas a medula sem o osso ela não tem função, ela não tem atividade, ela não funciona. Como o osso sem a medula por dentro também, ele quebra, ele não tem resistência, não faz a função dele, não recebe as informações vindas do cérebro, né, a capacidade cognitiva. E você tem um mecanismo de movimento, então uma coisa precisa da outra, entendeu? Então ele está falando que a palavra de Deus é tão profunda que divide coisas indivisíveis, e quando ele usa a espada, né, para falar da palavra de Deus, por isso que é bom você conhecer culturas de fora. Eu, por exemplo, tenho alguns livros sobre Império Romano e tal, cultura romana, e Paulo ele usa, por exemplo, na instrução para os obreiros, Paulo ele fala da manejar bem a palavra, mas manejar é um verbo que se aplica ao manuseio de espada, de lâmina. A palavra você lê, escreve, fala, ouve, você não maneja. Né? É para ele dizer realmente esse sentido. Né? E ali os romanos entenderam que se tratava da gladios, né? Quando ele falava isso. Por isso que é bom você conhecer culturas para quem você está falando, porque o pessoal, por exemplo, fala de os evangelhos, né, eles são contraditórios em alguns dos relatos, porque um evangelho vai dizer que era só cego de Jericó, o outro tinha 2 cegos em Jericó, o outro era o cego à beira do caminho, mas Marcos vai mais além e dá um nome, ele fala o cego Bartimeu. Mas por que só Marcos tinha essa informação do nome? Marcos escreve o evangelho da vida de Jesus para os romanos. Timeu era o nome do pai de Bartimeu, porque Bar é filho dele, né? Então Bartimeu, filho de Timeu. Os romanos sabiam que Timeu era um legionário romano, um aposentado, e Bartimeu era filho dele, que era cego e tudo. Então fazia sentido Marcos escrever o Evangelho de Jesus para o povo de Roma e mencionar Timeu, porque aí eles saberiam falar o filho daquele legionário, o que traria um maior peso no fato de Jesus ter curado um cego que era filho de um legionário romano.
Mas isso você só descobre estudando cultura romana, se contextualizando no Evangelho de Marcos. Então é o texto que você busca fora, né? Então, Paulo, quando ele usa essa questão da espada na tricotomia, na teologia, né, da tricotomia e dicotomia, ele está falando justamente em dividir coisas indivisíveis. Então, na mentalidade de Paulo, quando escreve esse texto, ele está colocando alma e espírito como substância imaterial, indivisível. Por isso ele está usando a metáfora daquilo que divide o que não pode ser dividido. Entendeu? Mas assim, eu respeito os que recebem essa doutrina tricotômica, sei que muitas denominações ensinam ela é a grande maioria, eu tenho consciência disso, não tem nenhum problema com isso. Tá? Mas, à luz do texto, principalmente de referências do Antigo Testamento, da formação do homem e o que você encontra nos relatos dos próprios homens de Deus se referindo a Deus como almas sendo vidas e como o Espírito sendo a parte espiritual comunicável com Deus, eu defendo a dicotomia. Tá? Mas não tenho nenhum problema em respeitar os que pensam diferente. Mas eu vejo no Novo Testamento essa parte tricotômica como muito mais filosófica, no sentido de se fazer entender a um público que tem uma cultura específica influenciada pela sua região. E isso, para mim, não é problema. Tá? Eu respeito quem é tricotômico sem problema nenhum, mas eu defendo a dicotomia porque entendo que ela é muito mais consistente. Tá? Nós vamos ter também, recentemente, né, período de Páscoa, né, nós tivemos aí os irmãos celebrando em várias denominações, né, e tal, e os irmãos celebrando a Páscoa, colocando foto da mesa com a carne do cordeiro cozidinha, as ervas amargas, pão, vinho, e colocando a verdadeira Páscoa. Respeito, eu sei que tem denominações que assim praticam, né? A denominação que eu congrego, nós temos a Santa Ceia uma vez por mês, e lá nós celebramos o pão e o vinho, replicando a ceia que Jesus teve com os discípulos. E o significado da Páscoa, irmãos, essa Páscoa do Cordeiro, ervas amargas, isso remete ao Êxodo, lá nas 10 pragas do Egito, quando você tinha a questão de Deus mandou sacrificar o cordeiro para o sangue passar no umbral das portas, para o anjo da morte não entrar ali e matar o primogênito, e as ervas amargas é para se lembrar do período de aflição como escravos no Egito. Uma vez que a nova aliança através de Jesus ela é consumada, Jesus elimina as ervas amargas, porque não é mais uma lembrança pelo tempo de escravidão no Egito. Aí tem os que justificam hoje em dia, mas a erva amarga para lembrar que somos ainda escravos do pecado. Biblicamente isso não é verdade. Nós convivemos com a possibilidade do pecado, mas a orientação é para nós não pecarmos. Se somos escravos dele é porque admitimos que não podemos fazer nada. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você é escravo, você não tem vontade, você anda segundo, entendeu? Uma vez que você está em Cristo, por isso a ceia é só para quem é batizado e quem é cristão. Você entende que não está mais debaixo do jugo do pecado, então as ervas amargas ficam inúteis. Como inútil é também você comer a carne do cordeiro, uma vez que houve um cordeiro pascal suficiente como sacrifício perfeito, que é Jesus. Às vezes os irmãos fazem isso até sem consciência, querendo trazer a representatividade judaica, respeito. Mas é muito perigoso você estar anulando Jesus como o cordeiro suficiente, você está remetendo ainda ao tempo de sofrimento debaixo de um jugo de escravidão. Então, tem denominações protestantes que celebram a Páscoa à maneira judaica. Eu discordo, mas eu respeito, porque entendo que você está invalidando o propósito do Novo Testamento, a nova aliança com Cristo na Santa Ceia. Tá? Mas eu respeito, irmãos. E aí eu já começo a flertar nesse caso pelo fato dessa doutrina ser essencial ou não. Porque aí é uma grande confusão, porque eu conheço pessoas que entendem que essa ceia judaica é a correta, mas que servem a Cristo. Então acho que é falta de esclarecimento. Porque se você é consciente de que Cristo veio como sacrifício, você ainda mantém o consumo da carne do cordeiro, você está dizendo, não, eu entendi, mas para mim não é suficiente. E isso é um pecado, é uma doutrina essencial que você está desprezando a representatividade do sacrifício de Jesus. Tá?
Então esse negócio de Páscoa também é muito complicado, mas eu entendo que existem ainda diversidades de celebração pascal entre as denominações cristãs protestantes, mas fica essa ressalva para esse perigo de não estar anulando o sacrifício de Cristo. Tá? Então, irmãos, são doutrinas essenciais e não essenciais. De tudo, o que é essencial? A comunhão com os irmãos, respeitar a pluralidade de pensamentos, a liberdade de cada um, entender o que é melhor para si, seguir esse caminho, vai prestar contas dele, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o essencial é o que? A comunhão, é o respeito, é o amor, o reconhecimento de que Deus tem um propósito de salvação para a humanidade e consumou enviando Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne por nós, se sacrificou pelo meu e o seu pecado e um dia voltará para buscar a sua igreja para vivermos eternamente em glória. Isso é doutrina essencial e negociável. Tá? As demais doutrinas são não essenciais. Então, se você é interessado em conhecer culturas diferentes, povos diferentes, conhecer outros idiomas, conhecer o texto original, buscar fontes filosóficas ou científicas fora da Bíblia, eu incentivo e recomendo, mas é importante você estar alinhado com o seu pastor, a sua liderança eclesiástica, da denominação que você serve a Jesus, porque eu sei que alguns sacerdotes, alguns líderes não veem isso com bons olhos, porque fica naquele perigo de a pessoa começa a cavucar muito lá fora, ela se perde na própria fé, no entendimento, abandona a fé. Eu penso que é aquele negócio, né? Se você, com medo da tua mulher te trair, você trancar ela dentro de casa, vira cativeiro, né? Não é relacionamento de amor e de respeito e confiança. E isso depende de a liderança eclesiástica dar uma boa estrutura para ensinar a pessoa a pensar e amadurecer a fé naquilo que é cerne, naquilo que é pilar, naquilo que é essencial. Tá? Mas eu incentivo as pessoas a estudarem. Eu tenho um projeto de fazer mais aí umas 2 faculdades, né? Talvez História, Ciência e Religiões, eu quero fazer. E vou fazer ela no âmbito acadêmico, não ligado a nenhuma denominação, porque eu quero pegar o estudo próprio sem o viés de nenhuma denominação, para ter mais informações, né? Mas eu recomendo aos irmãos, mas acima de tudo, o amor, a comunhão, o respeito uns com os outros, naquilo que é essencial, como dizia Santo Agostinho, naquilo que for essencial, caridade. Né? E eu agradeço você que chegou até aqui. O vídeo ficou um pouco grande, mas não se preocupe. Eu vou colocar uma timeline dividida por capítulos, você vai só naquilo que você quiser ver. Certamente vou soltar cortes do vídeo também, para você assistir em separado somente o que você quiser. Mas se você chegou até aqui, eu te agradeço. E dá uma passadinha nas minhas redes sociais se você puder, dá uma olhada no Instagram. Eu sempre coloco lá os livros que eu adquiro, minhas atividades na igreja, compartilho algum conteúdo escrito de pensamentos rápidos e tal. E peço, né, curta, compartilhe, comente também, respeitosamente. E se inscreve, ativa a notificação para receber mais materiais desse canal sobre esses tipos de assuntos. E se você esteve até aqui, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério em Cristo Jesus. E te vejo na próxima, se Deus assim permitir.